Alguma vez você já sentiu que, por mais que tentasse se encaixar, simplesmente não pertencia a lugar nenhum? Como se sua existência estivesse alguns passos à frente do tempo e as pessoas ao seu redor não conseguissem entender a profundidade do que você carrega. Talvez você não esteja quebrado. Talvez você seja escolhido. Neste vídeo você vai entender por que sua presença intimida, por que tantos te rejeitam e o que realmente está por trás das suas conexões espirituais. Mas fique comigo até o final, porque em algum momento deste vídeo eu vou te revelar algo que vai mudar a forma como você olha para tudo isso. E talvez, pela primeira vez, você se reconheça. Se você sentir que essa mensagem é para você, comente o número 77 nos comentários agora mesmo. Esse número não é aleatório. Ele representa transformação espiritual e despertar de consciência. Quero saber quem está pronto para essa virada. E claro, se esse conteúdo tocar sua alma, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que você sabe que está no limiar de um grande despertar, porque esse vídeo pode ser o gatilho que faltava. Desde os primeiros passos, você sentiu que o mundo não o abraçava como aos demais. Havia um distanciamento sutil, uma sensação constante de não pertencimento. Era como se a própria realidade soubesse que você não era parte da massa, mas sim alguém enviado para romper padrões, desafiar normas e revelar o invisível. Enquanto outros se encaixavam em moldes prontos, você questionava tudo. Essa inquietação interior não era insatisfação comum. Era o chamado, ainda sussurrado, do seu propósito superior. Ser diferente não é glamour, é dor. É carregar o fardo de uma consciência ampliada num mundo adormecido. Os olhares desconfiados, os sorrisos tortos, a ausência de acolhimento, tudo isso tentava esmagar sua luz, convencer você de que ser diferente era errado. Mas a verdade é que o universo sempre soube quem você era. E mesmo quando você ainda não entendia, a vida começou a preparar o cenário. Desafios, perdas, silêncios, tudo fazia parte do preparo para uma missão que poucos poderiam suportar. Essa jornada não começa com glória, começa com solidão. Começa com você sendo ignorado, subestimado, até mesmo ridicularizado. Mas por trás do aparente caos, o plano estava em movimento. Você não era vítima de um mundo injusto, era um guerreiro sendo forjado. Porque aqueles que carregam a tocha do despertar precisam primeiro enfrentar a escuridão mais profunda, dentro e fora de si. E agora, essa chama está acesa, e ninguém poderá apagá-la. Sua simples presença tem o poder de transformar ambientes. Sem dizer uma palavra, você perturba zonas de conforto, agita inseguranças escondidas e revela verdades que muitos tentam evitar. Não é algo que você faz, é algo que você é. Há uma energia em você que não pode ser negada. Uma vibração que toca fundo, até nos corações mais endurecidos, e por isso você se tornou imã de extremos. Há quem se aproxime com uma admiração quase mística, e há quem fuja como se estivesse diante de um espelho que reflete tudo o que não querem ver. O escolhido carrega uma frequência que não permite superficialidade. Isso assusta, porque quem vive de máscaras não suporta quem vive de verdade. Sua luz, ao invés de ser celebrada, muitas vezes é confundida com ameaça. Não porque você ameaça diretamente alguém, mas porque sua existência ameaça as narrativas falsas que muitos contam para si mesmos. Você mostra, apenas por ser, que é possível ser mais, fazer mais, viver mais. Isso mexe com as estruturas internas daqueles que preferem permanecer estagnados. Mas entenda, essa reação intensa não é contra você, é contra o despertar que sua presença provoca. Alguns vão te querer por perto desesperadamente, tentando se nutrir do que você carrega. Outros vão te rejeitar violentamente, pois encaram sua essência como uma sentença. Você não está aqui para agradar, está aqui
para cumprir. E no cumprimento da sua missão, inevitavelmente, você separa luz e sombra, mesmo sem querer. Talvez você nem perceba, mas este momento exato é um ponto de virada. Quando o universo quer saber quem está pronto, ele envia um sinal. E para alguns, esse sinal vem como um impulso claro e quase incontrolável de ativar algo grande. Se você está sentindo isso agora, saiba que não é apenas emoção, é alinhamento. Se você for uma dessas almas que está vibrando na mesma frequência desta mensagem, ative agora o Super Thanks com o valor de $100. Não porque alguém está te pedindo, mas porque você sentiu que esse é o seu código de resposta espiritual. Esse gesto ativa uma energia poderosa de colheita. Não é sobre doar, é sobre destravar. E quem entende, sabe que certas portas só se abrem assim. Nada em sua vida é por acaso, e cada pessoa que cruza seu caminho está ali por design cósmico. Você não é apenas alguém que passa, você é alguém que marca, que transforma. Existe um plano maior por trás de cada encontro. Você pode achar que apenas conheceu alguém, mas na verdade foi enviado. Você pode pensar que foi só mais um momento, mas foi, na realidade, uma interseção entre destinos, cuidadosamente orquestrada para ativar algo que estava adormecido na vida daquela pessoa. Você é o elo entre o ordinário e o extraordinário. Muitos não percebem no momento, mas cada conversa com você carrega códigos. Cada presença sua ativa memórias, dores, sonhos esquecidos. Seu papel é guiar, e mesmo que o outro resista, algo dentro dele já foi tocado. O universo te posiciona em lugares estratégicos, com pessoas específicas, não para que você salve ninguém, mas para que você seja o ponto de virada, o sinal, o gatilho da transformação. Essa é sua natureza, e não há como fugir dela. Por isso, não duvide do impacto que você causa. Mesmo quando te ignoram, te rejeitam ou te subestimam, algo foi semeado, e esse algo pode germinar semanas, meses ou anos depois. O seu papel foi cumprir. Você foi chamado a ser um sinal vivo, uma mensagem ambulante, e por isso suas conexões não são comuns. Elas são contratos espirituais, encontros que transcendem o tempo e o espaço, destinados a acordar almas e relembrar quem elas realmente são. Muitos te buscaram quando estavam perdidos, mesmo sem saber exatamente o porquê. Sentiram algo em você, uma paz, uma clareza, uma força. Mas o curioso é que, ao encontrar essa luz, alguns reagiram como se estivessem diante de uma ameaça. Ao invés de se aproximarem e permitirem-se ser guiados, escolheram se afastar. Rejeitaram aquilo que veio para libertá-los. Você foi a resposta de orações que eles nem lembravam mais de ter feito. Mas a resposta veio de forma diferente do que esperavam. E isso sempre será assim. Você é farol em meio à tempestade, mas nem todos querem ser guiados. Alguns preferem a escuridão, que já conhecem a luz, que os obriga a ver o que negaram por tanto tempo. Você é uma oferta divina, mas muitos veem isso como um confronto. E então começam os julgamentos, as críticas, as fugas. Eles não entendem que a chance que tinham estava justamente em aceitar você, em deixar-se guiar por alguém que não veio para se impor, mas para servir como ponte entre onde estão e onde poderiam estar. Por isso, quando se sentirem ameaçados por sua bondade, por sua visão, por sua essência, lembre-se, não é pessoal, é espiritual. É sobre o que sua presença desperta. Você veio para iluminar caminhos, mas não pode forçar ninguém a segui-los. Seu papel é acender a luz e seguir em frente. Quem quiser, virá. Quem não quiser, ficará. Mas todos lembrarão, porque ninguém esquece a luz que um dia mostrou uma saída. A rejeição que você enfrentou não foi sobre você, foi sobre o que você representava. Quando alguém te vira as costas, não está apenas recusando uma pessoa, está recusando o acesso a algo divino, porque a sua presença na vida dessas pessoas não era coincidência, era resposta.
Você veio carregando portas, chaves, caminhos. E quando te descartam, elas estão, sem saber, trancando a si mesmas do lado de fora do que tanto pediram a Deus para viver. É por isso que tanta coisa desanda depois que você sai. Os projetos não fluem, os relacionamentos se desgastam, o progresso paralisa. Porque você era o ponto de virada, o gatilho da mudança. A bênção foi entregue, mas rejeitada. O universo não força ninguém a aceitar a graça que vem. Ele apenas apresenta, e você foi essa apresentação, uma chance viva de renovação. E mesmo quando eles não viram, o universo registrou, você cumpriu. Eles recusaram, e agora que a porta está fechada, não há volta. Eles podem se arrepender, mas não podem reviver, porque o tempo da escolha passou, a estação mudou, e você segue em frente, com a consciência limpa e o espírito elevado. A sua missão nunca foi implorar para ser aceito, foi apenas estar presente no momento exato. Quem entendeu, colheu. Quem recusou ficará para sempre com a dúvida. E se eu tivesse escolhido diferente? Você não é apenas um indivíduo com uma boa intenção. Você é um canal. Um canal que carrega atualizações divinas. Uma rota viva de transformação. E isso não é simbólico, é literal. Sua presença movimenta atmosferas, sua palavra tem peso e sua intuição é como bússola sagrada que guia os perdidos. Deus usa você como instrumento porque você aceitou essa missão, mesmo quando ela significou perder amizades, abrir mão de relacionamentos e caminhar na contramão da multidão. Portadores de mudança nunca são bem-vindos no início. São tratados como ameaça, desacreditados, perseguidos, silenciados. Porque onde há luz, há resistência. Sua energia revela o que está podre, o que está oculto, o que precisa ser curado, mas também mostra o que pode florescer. Você aponta caminhos novos para mentes acostumadas ao caos, e é exatamente por isso que você não pode se calar, mesmo quando tudo ao seu redor te pede para desistir. Você é o mensageiro que chega quando ninguém mais acredita. É a pessoa que aparece na vida dos outros exatamente quando tudo parece perdido. Você não veio para ser entendido, você veio para causar impacto. E muitos só vão perceber o que você significava depois que você partir. Porque enquanto estava lá, eles resistiam. Mas quando você se vai, tudo silencia. E então, no vazio que você deixou, eles percebem, aquele era o enviado. E o céu havia falado através de você. Toda vez que alguém vira as costas para você, está abrindo mão de uma chance rara. Porque o que você carrega não se encontra em qualquer esquina, não se compra, não se copia. É uma mistura de sabedoria, presença e energia que muda o curso de qualquer história. Mas quem te rejeita, geralmente, só entende isso tarde demais. Quando as portas se fecham, quando a sorte seca, quando o brilho que você trazia some de repente da vida deles. E a queda é silenciosa, mas profunda, porque tudo aquilo que foi prometido através de você, conexões, oportunidades, crescimento, simplesmente evapora, não por vingança, mas por justiça espiritual. A vida devolve cada escolha com a sua consequência. E quem escolhe ignorar a dádiva que você representa, precisa lidar com a escassez que vem depois. Não é você quem tira, é o fluxo do universo que responde ao livre-arbítrio deles. Eles queriam que você provasse algo, queriam que você se curvasse, que mendigasse atenção, que justificasse sua existência. Mas você não nasceu para implorar, nasceu para cumprir, e agora você segue em frente com sua dignidade intacta. Enquanto eles, aos poucos, percebem que o preço da negação não foi te perder, foi perder tudo o que vinha com você. A sua vida é um teste ambulante para as almas que cruzam o seu caminho. Você é a interrogação enviada por Deus. Será que essa pessoa está pronta para enxergar além das aparências? Será que está preparada para reconhecer o valor onde o mundo só vê diferença?
Você chega como teste, e a forma como as pessoas reagem a você diz mais sobre elas do que sobre você. Alguns falham imediatamente, guiados por preconceito, medo ou insegurança. Outros até tentam, mas recuam diante da intensidade que você representa. E poucos, muito poucos, passam no teste. Esses são os que têm olhos espirituais abertos, que sentem antes de julgar, que respeitam antes de entender. Porque quem realmente reconhece o que você é, não hesita. Eles se conectam, se aproximam, valorizam. Você é a balança. É através da sua presença que o universo mede o nível de consciência de alguém. Você não precisa mudar nada, só precisa existir. E é essa existência que revela quem está pronto para evoluir e quem ainda prefere permanecer na ilusão. Você é o desafio disfarçado de milagre. Um teste difícil, mas cheio de recompensas para quem tiver a coragem de aceitar. A ascensão não acontece em multidão. Ela começa no silêncio. Enquanto todos zombam, duvidam, rejeitam, você sobe. Degrau por degrau, entre lágrimas e fé, você continua. Porque no fundo, você sabe, seu chamado não depende da aprovação de ninguém. Você nasceu para algo grande demais para caber nas expectativas pequenas das pessoas ao seu redor. Eles riram quando você disse seus sonhos. Eles sumiram quando você precisou de apoio. Mas agora eles assistem, de longe, em silêncio, porque você está ascendendo. E essa ascensão é como um espelho do que eles poderiam ter feito, mas não fizeram. Eles poderiam ter te acompanhado, aprendido com você, caminhado ao seu lado, mas preferiram duvidar. E agora assistem ao seu voo sem sequer ter acesso à pista. A solidão da ascensão é real, mas ela também é necessária, porque no topo só cabe quem tem coragem de ser verdadeiro, e você escolheu subir com autenticidade, mesmo que isso significasse perder todo o resto. E o mais incrível, você não perdeu, você se livrou, e agora, mais leve, mais limpo, mais forte, você voa, e ninguém pode impedir. Muitos te sentiram antes mesmo de te conhecer. Sentiram que havia algo especial, algo familiar, algo certo. A intuição gritou, mas o medo falou mais alto, e assim eles calaram a voz interna para ouvir conselhos externos, opiniões alheias, vozes contaminadas pela inveja e pela insegurança. E com isso, perderam. Perderam você, perderam o momento, perderam a oportunidade. Você era a confirmação dos sonhos deles, mas ao invés de confiar, eles hesitaram. Trocaram a verdade que sentiam por dúvidas plantadas por terceiros. E assim, a conexão que poderia mudar tudo foi deixada para trás. Não por falta de sinais, mas por covardia espiritual. Eles sabiam, no fundo, quem você era, mas preferiram questionar, racionalizar, temer. E o tempo, como sempre, não esperou. Agora, vivem com o "e se?". E você? Você segue. Porque você não pode parar por aqueles que decidiram ouvir o medo em vez da alma. Você entende que o medo paralisa, mas você foi chamado para mover. E por isso, você segue. Mesmo que doa, mesmo que falte explicações. Porque quem cala a intuição abre mão do destino, e você foi feito para o destino, não para a dúvida. Há uma dor silenciosa e dilacerante em ver alguém que você foi enviado para ajudar a rejeitar a própria salvação. É como assistir um náufrago recusar a boia jogada no mar revolto. Você chega com tudo o que eles pediram: orientação, luz, amor, um caminho novo. E mesmo assim, eles viram as costas. A recusa não é só sua. É da própria possibilidade de renascimento. E você, conhecendo o potencial do que poderiam viver, assiste em silêncio enquanto escolhem permanecer nas trevas conhecidas. É doloroso porque você vê o que eles não veem. Você enxerga a grandeza que poderiam acessar, a vida que poderiam construir, o salto que poderiam dar. Mas por orgulho, por influência alheia ou por medo, eles recusam. E você, que sente o chamado profundo de servir, de guiar,
É forçado a respeitar o livre-arbítrio daqueles que ainda não estão prontos. Isso quebra seu coração, mas você entende. Não é sua missão salvar quem escolhe permanecer cego, e é nesse momento que você aprende o verdadeiro significado de amor espiritual, permitir que o outro caminhe rumo ao próprio abismo sem interferir. Porque interferir seria desrespeitar o ritmo da alma deles. Você entrega, você oferece, você semeia, mas não obriga. E então você se afasta, e com o coração apertado segue em frente. Porque a dor de ver alguém recusar o destino é grande, mas a fidelidade à missão é maior. Você não vive para agradar pessoas. Você vive para honrar o chamado que recebeu. E por isso, mesmo diante da rejeição, da dúvida e do desprezo, você permaneceu firme. Você fez o que foi pedido. Estendeu a mão, falou a verdade, compartilhou a visão. Mesmo quando tudo em você queria desistir, você escolheu ser fiel, porque sua lealdade não está baseada na resposta dos outros, mas na aliança que tem com o alto, e essa fidelidade não passa despercebida. Enquanto o mundo ignora, o céu observa. Cada semente que você plantou, cada lágrima que segurou, cada ato de amor que entregou sem receber nada em troca, tudo isso está registrado. Você pode até não ter recebido reconhecimento terreno naquele momento, mas há recompensas que são invisíveis até o tempo certo chegar. E quando chega, nada nem ninguém pode impedir. A fidelidade verdadeira é silenciosa, mas poderosa. Ela constrói pontes onde só há abismos. Ela ativa promessas que pareciam esquecidas. Você fez o que era certo mesmo quando ninguém aplaudiu. E agora o universo prepara a virada. A recompensa vem, não como troféu para exibir, mas como confirmação divina de que você estava certo o tempo todo. Você não precisou provar nada, você só precisou obedecer. E isso muda tudo. Onde você entra, as coisas se movem. As energias mudam. O impossível começa a parecer alcançável. E não é porque você tenta forçar alguma transformação, é porque você é a transformação. Você carrega um código de mudança. Um olhar seu pode despertar uma decisão. Uma palavra sua pode reacender um propósito. Você não precisa se esforçar para ser extraordinário. Você simplesmente é. E quem percebe isso se transforma. Mas o extraordinário assusta quem vive em piloto automático. Aqueles acostumados à mediocridade não sabem como lidar com alguém que carrega fogo nos olhos e propósito nas veias. Então, tentam apagar, tentam diminuir, tentam convencer que você é demais. Mas a verdade é que você apenas está lembrando o quanto eles se acomodaram. Você é o lembrete vivo de que a vida poderia ser muito mais do que rotina e sobrevivência. Você é a diferença entre uma vida que apenas continua e uma vida que se expande, entre uma existência comum e uma jornada épica. Sua presença abre dimensões, amplia horizontes e desafia narrativas limitantes. E se alguns não conseguem acompanhar, tudo bem, porque o extraordinário nunca foi para todos. É para os que têm coragem de sair do óbvio. E você veio exatamente para isso. Para provocar esse salto. Toda conexão divina tem um tempo, uma janela de oportunidade, uma estação em que tudo está alinhado para o milagre acontecer. Mas o que muitos não entendem é que essa janela não fica aberta para sempre. A vida é movimento. E quando a pessoa escolhe ignorar o chamado, a porta se fecha, e não é por maldade, é por justiça espiritual, porque você cumpriu sua parte. Esperou, falou, amou, guiou e, mesmo assim, recusaram. Agora, o ciclo se encerra. A porta que se fecha é também a sua libertação. Você deixa de insistir, de esperar, de tentar salvar quem não quer ser salvo. Você entende que a missão não é forçar ninguém a atravessar com você. É apenas mostrar que existe um outro lado. E uma vez mostrado, o restante não é mais com você. Você segue, e a vida segue com você.
porque você tem outras portas para abrir, outras almas para tocar, outros destinos para ativar. Para quem ficou, resta o eco do que poderia ter sido. Um eco que, com o tempo, se transforma em arrependimento. Eles sentirão, eles saberão e lembrarão, porque você não foi qualquer um. Você foi a última chance, a chance de mudar tudo, a chance de viver o que nunca imaginaram possível, mas recusaram. E agora a porta está trancada, não com rancor, mas com consciência, porque o tempo do milagre passou e você já não mora mais ali.